mas eu queria muito passar para vocês por que a nossa área ela é tão bacana ou ela é tão incrível, porque eu sou absolutamente apaixonada por ela, mas principalmente porque ela é uma área boa para a gente migrar para quem ainda não entrou ou para investir em quem já está e quais são aí os próximos passos, né? Eu sou a Thaís, eu tenho 16 anos de experiência no mercado de tecnologia. Eu sempre trabalhei com tecnologia minha vida inteira, eu sou apaixonada por tecnologia. Destes quais 16, 9 deles eu estive na área de produtos. Eu comecei minha carreira no Google em 2006, depois eu trabalhei na Apple, trabalhei na Amazon, tive aqui à frente do Walmart.com, trabalhei, aí comecei de fato como gerente de produtos na Mastercard, estive numa incubadora, aceleradora na ACE, fui também PM no Gympass e agora estou como GPM no grupo Raia Drogasil, né? Raia e Drogasil, para muitas pessoas que não sabem, é a mesma coisa, né? O grupo, ser GPM já é uma posição de gestão, né? É uma posição que eu entendi que fazia sentido para minha carreira, mas a grande verdade é que é uma posição recente para mim. A maior parte da minha carreira eu estive como PM ou PMM sentado em cadeiras como as que muitos de vocês ocupam hoje ou têm a intenção de ocupar. Eu tive atuando, então, em tech, né, como eu comentei com vocês, bastante experiência também em e-commerce e mercados de startups, né? E-commerce é até o escopo em que eu estou hoje. Eu sou absolutamente apaixonada também por e-commerce. E aí eu queria falar para vocês, né, gente, por que a área de produtos, né? Porque não é uma posição nova exatamente no mercado, então me lembro que quando comecei a trabalhar em meados de 2006, já havia essa questão com a área de produtos, né? Nossa, os PMs lá do Google, os PMs da Apple. Mas a grande verdade, né? A grande pergunta que sempre ficou caramba, por que a área de produtos, né? E isso é muito interessante. Eu me lembro que quando comecei, havia uma prerrogativa de, não, a pessoa tem que ter uma formação na área de tecnologia, ela tem que ter feito ciência da computação. Isso era um imperativo lá do Google. Mas as coisas mudaram e isso é muito bom. Primeiro porque a gente hoje tem a oportunidade de estar aqui, nós vamos trocar, a gente tem um curso como o da Wari no mercado para formar muitos de vocês, e principalmente a gente tem a prática, e como o nosso curso é um curso de prática, a ideia é que nós aprendamos colocando a mão na massa, trocando com as pessoas, porque isso é o que diferencia gerentes de produto incríveis de gerentes que talvez não sejam, né, PMs que não sejam tão aí proficientes. É a prática, e é isso que faz a diferença. Mas eu posso garantir para vocês, já tendo trabalhado com tecnologia por 16 anos e com produtos por 9 anos, a área de produtos nunca esteve tão boa quanto ela está hoje. Apesar da gente saber, né, no momento que a gente está vivendo, estamos todos aqui, em casa, com nossas famílias, ou trabalhando muito, né, ou com Zoom fatigue, a nossa área nunca foi tão boa quanto hoje, né? Eu contrato, estou formando equipe também, e a gente nunca teve candidatos tão bons, mas a gente nunca teve uma necessidade tão rápida de preencher muitas vagas. Então, isso é um sinal de que a área de produtos segue muito bem, né? E é uma área incrível para a gente trabalhar. Eu vou dar 5 motivos pelos quais a área de produto é incrível, e depois vou falar um pouquinho do que a gente aprenderá no curso, tá? Primeira coisa, a área de produtos. Ela é uma área extremamente desafiadora, né? A área de produtos continua trazendo problemas bastante complexos que a gente tem que transformar em complicado, depois em simples, e a possibilidade que a gente tem de gerar impacto no mercado, ela é altíssima. Então, assim, eu trouxe aqui alguns dos problemas que a gente tem hoje na nossa sociedade, e eu tenho certeza, até porque alguns deles eu estou trabalhando para resolver dentro da minha empresa, os problemas são muito grandes. Então, assim, a gente tem problemas desde vazamento de dados no mercado brasileiro, a gente tem questões seríssimas de prover acesso à saúde das pessoas num cenário de pandemia em que a telemedicina cresce, num cenário em que o e-commerce continua crescendo, e aí a gente não pensa mais, talvez, só em receber roupas ou bens de consumo não duráveis, mas receber farmácia. Não sei quantos de vocês deixaram de ir ao mercado ou deixaram de ir à feira, sacolão, e passaram a receber as compras em casa. Eu sou uma dessas pessoas. Isso traz uma transformação enorme para a sociedade e faz com que quem está à frente
de empresas de tecnologia ou de empresas que até não são de tecnologias, mas entendem que terão que ser para resolver esses problemas, né? Então, por exemplo, um exemplo do meu cenário. Eu trabalho numa tribo em que a gente precisa trabalhar com uma experiência omnichannel para as lojas e as farmácias, mas também entregar os produtos não apenas nas lojas, mas na casa das pessoas ou onde elas desejarem, né? Isso é muito sério, é muito importante para a sociedade hoje, em que a gente precisa tirar as pessoas da rua, por exemplo, né? Outro problema bastante complexo que a gente tem é dificuldades para as pessoas, às vezes de mais idade ou crianças, adaptarem-se a um contexto tecnológico, né? A gente tem visto o crescimento das edtechs, que são as empresas que realmente estão trazendo novas ferramentas e transformação digital para a educação, né? A IoT, não precisa nem falar, a internet das coisas cada vez se tornará mais presente. Muitos de nós talvez não possam mais receber pessoas para apoiar no serviço doméstico ou não tem tempo para fazer isso e vão comprar equipamentos, né, desde aspiradores, desde o aspirador robô até outros. Então, tudo isso pode acreditar, tem um líder de produto pensando junto com um time de desenvolvedores e junto com um time de design para maximizar a experiência. Então, os problemas continuam acontecendo de modo bastante acelerado e nós, como pessoas de produto, precisamos pensar e liderar essa transformação. Outra coisa, nossa área é incrivelmente flexível. Ela sempre foi. Eu me lembro que em meados de 2018, 2019, eu já trabalhava com um dia de home office, que depois se expandiu para 2 no Gympass como política da empresa e da minha tribo. Hoje, eu estou 100% home office. Claro que em momentos em que a pandemia não está tão severa, eu consigo, de fato, que a gente possa, de fato, chegar em situações em que a gente consiga realmente resolver todas as questões. Mas a verdade é que o home office continua acontecendo. Então, é assim, o trabalho flexível, para eu não me perder aqui, ele sempre ocorreu na nossa área, mas a grande verdade é que hoje as empresas estão em trabalho remoto e vai continuar assim após a pandemia. No meu caso específico, a gente já contrata para vaga full remoto para todas as posições, incluindo PM, analista de produto e PO. Algumas posições de liderança ainda não são, mas a verdade é que tem sido a realidade do mercado, e a gente já fala, né, já tem estudos se São Paulo vai virar uma nova Detroit, por conta dessa fuga para o interior. Então, o remoto, ele vai continuar, e fato é que o nosso trabalho seguirá sendo flexível. Isso não é mais apenas para os desenvolvedores, mas também para as equipes de produto e para os próprios designers, né? Então, assim, é flexível, e isso é muito bom, né? A gente ser dono do nosso trabalho e a gente conseguir, de fato, controlar os nossos próprios horários, para mim é um ativo incrível. Outro ponto que é super interessante e é um motivador, para mim, né? E acho que para muitos daqui, é diverso. Hoje as empresas entendem que produtos de impacto exigem abordagens inovadoras que passam por diferentes perspectivas. Então, assim, para a gente construir um produto que seja de impacto, de escala, precisa considerar a diversidade, precisa ter times diversos, né? A gente tem na minha empresa, na RD, um especialista em design que só trabalha com questão de inclusão de pessoas com deficiência. Isso é um ativo valorosíssimo, né? Nós somos uma rede, a maior rede de farmácias do Brasil, a gente precisa ter uma pessoa que olha diversidade, mas não apenas para ele ser a pessoa da diversidade, mas ele poder fazer com que todo o capítulo trabalhe com a perspectiva da diversidade, não apenas no desenvolvimento do produto, mas nos testes, na validação, na prova de conceito, né? E a gente sabe que no final do dia, a diversidade, ela ajuda a mexer ponteiro, porque ela é inclusiva por excelência. Então, diversidade é um valor importantíssimo e nós, como líderes de produto, vamos precisar de todas essas abordagens. Outro ponto, que para mim na verdade, eu trabalhei muitos anos como gerente de contas e como contribuidora individual, né? E aí, a diferença que eu fazia, o ponteiro que eu mexia, era o recorte da minha carteira, o quanto eu conseguia trazer de mais dinheiro para a empresa, por meio de vender mais publicidade online, etc. Cara, produto, a gente faz a diferença sim, mas é muito mais sobre o quanto você troca com as pessoas, o quanto que você conecta as pontas com tecnologia, design,
negócios e produto, do que sobre você ser o dono da verdade, ou a pessoa que vai, de fato, atuar apenas com um determinado contexto. O produto trabalha muito a interface entre tecnologia, design e negócio, isso é produto. Então, assim, a gente vai falar um pouco do programa do curso. Você puxar um dev para o Discovery, né, para você fazer a validação de feasibility é importantíssimo para que você, de fato, não desenhe algo que não considerou especificidades técnicas. O design, colocar o cliente no centro, é importantíssimo, mas você, como líder de produto, precisa ter a clareza, né, do valor para o cliente. Você trabalhar com um expert de dados, uma lista de dados no nosso squad e poder desenhar as hipóteses junto com ele, tem tanto valor, né? Tem mais valor até, na verdade, do que você dizer, olha, roda uma query aqui para mim. Né? O trabalho, ele é colaborativo por natureza. E times valem mais do que contribuidores individuais. O trabalho de time, ele é importantíssimo e ele é o que ajuda a mexer o ponteiro e a fazer a diferença. Essa colaboração vai fazer com que você, no final do dia, se torne um profissional ainda mais completo, né? Pelas trocas, porque como que nós aprendemos, né? Claro que estamos aqui, temos uma comunidade forte, mas as trocas que teremos com as pessoas no nosso dia a dia é que vão dar outras perspectivas e mudar o nosso jeito de ver as coisas, ou ver as coisas em diferentes prismas. Então, assim, isso é um dos pontos que me deixa mais apaixonada na nossa área, de fato. É essa troca e a colaboração. E por último, gente, olha, aqui também estou assim um pouco, né? Eu sou muito fã da Maite Carvalho, ela fala, né, egos, logos e patos. Aqui estou falando um pouco de, né, vamos mexer o bolso, vamos falar um pouco de patos. Então, gente, assim, a necessidade de contratação segue alta, o mercado segue bastante aquecido, sendo absolutamente transparente. A nossa profissão é uma das profissões em alta para o ano. Naturalmente, saúde, né, por razões de pandemia, mas a TI segue forte. Se for TI na área de saúde, como é o meu caso, ela segue duplamente forte, mas a grande verdade é que os salários seguem altos. Eu peguei aqui a referência da matéria, fui também no Glassdoor, né? É um salário aí de 133 por ano, que nas minhas continhas deve dar uns 10, 12, 13, é mais ou menos o que se olha mesmo, mas é disso para cima. Claro que varia muito de acordo com o nível de senioridade, mas você vê que um APM, que é um cargo iniciante, já segue a partir de 8, e é bem isso mesmo que eu tenho visto aí no mercado. Então, assim, é uma área que tem salários bons, tem muitas oportunidades, e a necessidade de contratação segue altíssima, né? E cursos aqui como o nosso vão preparar quem já está para realmente buscar outras oportunidades, né, de mais senioridade, até muitas vezes como contribuidor individual mesmo, ou às vezes até uma gestão, ou para as pessoas que de fato não fizeram uma migração diária e, né, querem ter a oportunidade de fazer essa movimentação. Nosso curso aqui pode ajudar bastante também. Eu também sou mentora na comunidade, muita gente me procura muito para, Thaís, como que eu faço, né? Como que eu faço para migrar? Eu sou uma project manager, eu sou uma designer, eu sou uma analista de negócio. Eu falo, olha, você tem que buscar conhecer conhecer os artefatos e principalmente procure um curso que seja prático, porque no final do dia a prática é o que leva à excelência, é a prática que abre portas. Então, esse aqui o objetivo que a gente está trazendo para vocês.